Graça e paz da parte de Deus e também de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis capítulo de número 24, com o título Abraão manda seu servo buscar uma mulher para o seu filho Isaque. Lemos: era Abraão já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo Eliezer, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher da filha dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que as irá buscar na minha terra e na minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: por acaso pode ser que ela não queira vir a esta terra? Farei, pois, então tornar o seu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Vamos orar. Querido Deus, eterno e santo Pai, no nome precioso de Jesus eu oro. Quando lemos esta porção para nosso aprendizado e ensino, peço, Senhor, que a suficiência que só há em Ti, ela venha, Senhor, nos capacitar, para que possamos extrair aquilo que só o Senhor, ninguém mais enxerga nessas letras. Por isso, Santo Espírito, eu oro pedindo o teu auxílio e ajuda, e que nada incomode ou perturbe esta nossa hora. Te pedimos por amor de Jesus. Amém e amém. O título que colocamos para esta mensagem é um pai velho que cuida do filho. Nós temos visto que até em nosso país, nós temos tido pessoas com grande longevidade. Como nunca, talvez, nós temos visto pessoas de idade avançada que alcançam números de anos que outros, nossos antepassados, jamais sonharam alcançar. Eu mesmo tive meu pai, que faleceu o ano passado com 95 anos e morreu ainda saudável, morreu ainda com bastante saúde, só perecendo no final do seu ano. O último ano que foi um ano onde ele precisou de médicos e de medicamentos, mas o Senhor também fez um milagre, numa doença que não existe na ciência absolutamente nada, que é a demência do Alzheimer, mas eu vi um grande milagre acontecendo na vida do meu pai. Mas nós temos tido muitas pessoas e elas estão com uma longevidade jamais vista. Mas o personagem aqui, ele é um velho, sim, até porque esse hábito de chamar as pessoas que estão ao seu redor, que estão próximas, que são de confiança, para que elas façam promessas e juramentos, é somente aqueles que sabem que já estão no ocaso
estão já virando a página para outra vida, estão morrendo. Assim, o Abraão, ele chama o seu servo Eliezer e ordena que ele coloque a sua mão debaixo da sua coxa, para que ele pudesse dar a ele as suas últimas vontades. Qual era a última vontade do Abraão? A última vontade do Abraão era o quê? Deixar o seu filho confortável com as promessas que Deus havia feito à vida dele. Sem dúvida alguma, o Isaac, o filho de Abraão, era um bem-aventurado. Por quê? Porque veio de semente santa, veio de um ventre consagrado. São poucas as pessoas que nascem de ventres consagrados. A maioria nasce de ventre de eufóricos aí, e através de outros princípios, que não aquele de buscar a Deus para ter uma prole e uma descendência abençoada. Agora Abraão, na sua velhice, ele então se preocupa, e isso é importante. Quando nós temos pais, como eu tive, que se preocupa com o futuro, que se preocupa com o sucesso, que se preocupa com a realidade do filho, querendo que o filho acerte e seja feliz. E a felicidade, ela tem um preço. Se você errar o caminho, o algoz do seu infortúnio e das mazelas, e é o que nós temos visto na sociedade contemporânea, é porque os caminhos escolhidos não são os caminhos de Deus. Tudo o que o Moisés ele ordenou ao Eliezer, ele o fez baseado na sua fala, na sua conversa, e mais ainda, na sua convivência com Deus. Abraão teve a sua chamada aos seus 75 anos, e aí então ele fez a opção. Tanto é que quando Eliezer diz a ele que se porventura a jovem escolhida ela recusasse vir para Canaã e não sair de Harã, que hoje o Harã é lá a Síria, o Harã de ontem é a Síria de hoje, esse país devastado, esse país de guerras, essa nação. Não é à toa que Deus tira, como tirou o Ló lá de Sodoma e Gomorra, Por quê? Porque esse povo, os moradores da cidade, eles não são bons para quê? Pode ser bons entre eles, mas ser bom entre nós não é o suficiente. Nós temos que ser bons diante de Deus. É isso, é isso mas não é fácil. Hoje mesmo, minha esposa aqui presente, ela viu eu conversando com duas jovens, que veio até nós, e nós evidentemente não perdemos a oportunidade de falar a elas de quê? De Jesus. Por quê? Porque quando Deus coloca alguma pessoa perto de você, não é para você falar de novela, de filme, de futebol, é para você falar dele. É dele. Por quê? Porque ele está à procura e à gata de perdidos. Eu vim buscar e salvar os perdidos. E ele coloca essas pessoas perto de você, e às vezes você nega fogo, às vezes você nega a Jesus. E eu dizia a ela então, em períodos idos da minha vida, quando eu me apropriava de coisas que não era meu, como funcionário público, como é praticamente normal no meio deles, nós também nos apropriávamos das coisas do alheio, Agora, depois que Jesus nos salvou, então nós perdemos isso. E eu dizia para ela, sabe o que? Eu dizia para ela, é semelhante a, não sei se é o caso, eu falei, não é o seu caso, é semelhante a uma pessoa, uma mulher, que ela se apaixona
pelo marido da outra, né, por um homem casado. Quando ela aceita Jesus, ela tem que deixar isto de lado. E ela mesmo concordou comigo que não era fácil. Eu não a conheço, talvez eu toquei na ferida daquelas duas jovens que se aproximaram de nós. Mas é assim, o dinheiro que é, segundo as Escrituras, lá em Timóteo 6,10, a raiz de todos os males. Por quê? Porque o coração das pessoas está nele. Por isso que o nosso planeta está nesse estado de agonia, por causa da ganância e por causa da cobiça. A avareza tem feito com que esse país ele sofra por causa dos seus. Esse país não, esse planeta ele sofre. O país, o Brasil também, por causa da ganância, né, da ambição das pessoas. O Abraão aqui, o personagem evocado nessa noite, ele é um homem próspero, é um homem abençoado, é um homem rico. Deus fez a promessa de dar, como de fato aconteceu, toda aquela terra. Não adianta os árabes, os muçulmanos ficarem brigando pela Terra Santa, porque quem é dono do planeta azul, o planeta chamado Terra, é Deus. Viu? O Salmo 24, ele, né, se intitula como proprietário ali, viu? Ele mesmo ali fala da sua, o quê? Do seu poder como proprietário. E ali está: meu é os céus, minha é a terra e minha é toda a plenitude. Então é de Deus. E Deus então agradou-se. O importante é Deus se agradar. Presta atenção, quando Deus se agrada? Quando você ouve a voz dele. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir as vozes dos semideuses que estão por aí. São inúmeros, viu? São inúmeros. Capítulo 4 de Coríntios mesmo, Paulo fala que há muitos deuses. E de fato tem. Você percebeu que agora, esta semana aí, né, o rei que dominou foi o Romo, né? Junto com ele tinha um monte de capetas por aí, que tem outros aí, né, que são milhares e milhares dele, que estão com os seus seguidores, os seus adeptos, os seus, não vou dizer servos, porque servos são os que servem a Deus. Vou dizer escravo. Por quê? Porque ele escraviza e não promove o que Deus promoveu na vida desse moço. Que ele, o Abraão, ele obedeceu a voz de Deus. E ele saiu lá de Arã, lá da Síria, e foi andando, sem rumo, apenas sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você, em ouvindo a voz de Deus, você entenderia que é a voz de Deus? E em ouvindo esta voz e entendendo, você faria o que ele estava ordenando? Ele estava ordenando para o Abraão, para ele sair andarilho pelas ruas, por lugares todos por aí, viu? Até encontrar ou achar o lugar que Deus diria a ele: é esta a cidade. E ele foi lá para as bandas de Canaã. E ele chega em Canaã, e ali a Bíblia diz que ele fez o altar ao Deus que lhe apareceu. Ele fez o altar ao Deus que falara com ele. E ele então estava certo que tinha chegado. Andou milhares e milhares de quilômetros, em caravana, né, com a sua mulher, o seu sobrinho Ló, a sua sobrinha, e foi andando, né, com os poucos animais, o gado que tinha. Caminhava então o Abraão até achar o lugar que Deus disse a ele: é este o lugar
que eu tenho sonhado para dar a você. Deus tem sonho de nos dar lugares. Veja bem, o sonho de Deus é nos dar o melhor lugar que existe e nunca você viu e não poderá ver enquanto isso não se der, chamado céu. É o melhor lugar. E ele, em João 14, ele diz assim: eu virei para te buscar, para levar para o lugar que eu estou. Ele está prometendo isso. Ele prometeu para o Abraão e cumpriu. Será que ele não vai cumprir na sua vida? Se você, como Abraão, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, que nesta oportunidade está dizendo a você para você sair. Sair significa renunciar. É como eu falei para as duas moças, que eu disse agora mesmo, você ouviu, para elas renunciar à paixão, para amante, para um amor proibido, porque é um homem casado. Mas você sabe que a maioria dessas mulheres arranca os homens das suas famílias, das suas mulheres, das suas casas, e acreditam que vão ser felizes. Não, ela só pode ser algoz da sua própria desgraça. Eu praticamente não conheço, e olha que eu tenho uma vida já, como na mensagem hoje, que vai se prolongando, vai se alongando, e eu não encontrei uma mulher que arrancou o marido de outra, que ela foi feliz. Ela fica uma semana, um mês feliz, depois começam as desgraças. Por quê? É fora do plano de Deus. O Abraão está feliz aqui, ele está próximo, ele está adiantado em idade, e a Bíblia diz o quê? O Senhor havia, olha o verso primeiro, abençoado Abraão em tudo. Você não gostaria de ser um candidato também? A ser abençoado em tudo? Eu posso até aqui aventar a ideia de que você, por mais abençoado que seja, não é abençoado em tudo. Mas o Abraão era. A Bíblia aqui no capítulo 24 do Gênesis diz. E então esse Abraão, velho agora, ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com sua descendência. Ele está preocupado com o seu filho. Veja bem, isso é difícil você e eu fazer. O Abraão diz assim: eu não quero que o meu filho, olha o que diz aqui, ele se junte, ele se case, ele se acerte com as mulheres deste lugar. Por quê? Porque Deus não está com essas mulheres. Olha aqui o verso de número 2. Eu quero que você me prometa, você me jure, o verso 3, por Deus, o Deus dos céus e da terra, que você não vai tomar mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Ele via a maneira. Eu fico vendo as meninas aí, as jovenzinhas, as mulheres, pulando carnaval. Você acha que você que quer negócio com Deus, quer ouvir a Deus, você pode se juntar com essas mulheres? Você vê elas na televisão aí, dançando funk, dançando essas músicas nojentas, expondo-se praticamente nuas, e elas se sentem estilosas. Estão elas o quê? Criando modelitos e estrutura de vida para as demais, e elas conseguem. E como conseguem fazer com que outras pessoas, uma gama muito grande de jovens e adolescentes que são seguidoras delas, vê lá o Face dela, vê lá o Face dela, como é que tem milhares de pessoas que a seguem, idolatram a ela, são os ídolos delas, e elas querem fazer o mesmo. Mas isso é natural, porque elas são cananeias,
são pervertidas. São pervertidas. Por isso que o Abraão falou: meu filho não pode se casar com essas vadias, não pode se casar com essas pessoas, essas figuras estranhas. Por quê? Porque o Abraão, ele gostava de fazer altar. O que você gosta de fazer? O Abraão gostava de fazer sacrifício a Deus. O Abraão gostava de celebrar ao nome de Deus. Eu tenho primado na minha vida para isso. Eu conheço um monte de gente crente aí, que faz também uma série de coisas aí, que eu me recuso a fazer. Eu não quero saber se, entendeu? Eu não me junto a ele. Ah, você parece uma pessoa estranha, isolada. Eu prefiro ficar que nem o Abraão. E isolar também o que? O seu filho. Por quê? Ele quer que o seu filho seja também detentor das promessas que Deus tinha feito na vida dele. Se você quiser a bênção de Deus, você não pode se misturar com esse lixo que está aí, não. O Abraão fazia questão de dizer: esse pessoal não presta para entrar na minha família, essa mulherada não presta para ser minha nora, eu não quero essas tralhas comigo, não. E venha cá, o velhinho aqui, posso ter um mal súbito a qualquer hora, mas eu quero que você vá lá em Harã e traga de lá uma jovem. Aí o Eliezer, o mordomo fiel, disse para mim: se ela não quiser ver, eu vou fazer o seu filho ir para lá. Lá não é lugar de viver também. Lá onde está o Bashar al-Assad, criando problema lá para o mundo todo. Todo dia, milhares e milhares de pessoas saem de lá. Estão agora, é inverno lá, estão atravessando o Mediterrâneo para fugir para a Europa. Só esses 2 meses que nós estamos nesse ano, não sou eu, é números, presta atenção, 60 mil já entraram na Europa, 60 mil já fugiram pelo Mediterrâneo de pessoas. Por quê? Porque estão naquela terra. Abraão pergunta: estava certo ou não? Isso eu estou falando do tempo de Abraão. Ele estava certo ou não? Deus estava certo em tirar Abraão de lá ou não? Assim como ele estava certo em tirar ele desse mundo. Por que o mundo me oferecia para mim? Ele oferecia mulher estranha, oferecia bebida, droga, oferecia dinheiro fácil, oferecia encrenca, briga, oferecia suborno e toda coisa, toda tranqueira. O mundo só tem tranqueira. Lá fora só tem tranqueira. E olha, presta atenção, você acaba gostando de tranqueira. A não ser que você faça como Abraão e escute a voz do Senhor. Se não escutar a voz do Senhor, eu sei que você vai ter um monte de... Eu escuto gente todo dia. Agora, eu prefiro ser intolerante, como Abraão. Abraão é intolerante, mas o menino já está com 40 anos e não casou ainda. Então ele tem que arrumar uma mulher para ele. Quem vai ser essa mulher? Vamos pegar uma que está aí, bonitinha. O Abraão falou: não, ela não presta, ela não pode entrar na minha família. Se entrar na sua história, pessoas, presta atenção, pessoas que não têm história com Jesus, vai arruinar com você. Devagarinho, vai influenciando, vai mexendo com a estrutura, vai desorganizando as coisas. E aí, quando você acordar, você está lá no buraco, lá no fundo do poço. E sabe onde Deus está? Longe. Porque Ele não vai andar com você se você usar do lobo e da mentira que eles usam lá fora. Era estiloso viver a maneira como elas viviam. Não é mesmo? Era estiloso. Todo mundo gostava. Eu sou bem querida. Elas vêm na televisão, eu fico vendo. Ela sai, né? Você não vê a outra lá que tirou a roupa lá,
saiu na manchete. Eu não assistia, eu assisto jornal. Eu assisto 2, 3 jornais por dia, viu? Para ficar atualizado. A própria escola, né, os diretores lá jogaram ela lá, e ela saiu lá com suas vergonhas. Vergonha não. Ela saiu com seus seios à mostra, né? Mas vergonha elas não têm. Se elas tivessem vergonha, elas não chegavam, né? E o pior de tudo, dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Agora, por que ela entra dentro da sua casa? Porque você, né, como prefeito, dá a chave da cidade para o rei Momo. Você liga e quando você vê que você tem um controle na sua mão, você poderia sair para alguma coisa que poderia acrescentar alguma coisa na sua vida. Mas não. Se você quiser coisas acrescentadas à sua vida, que é o verso 1, Deus o abençoara em tudo. Então você vai ter que ter uma aliança com Deus. Mas a aliança com Deus, como eu falei para 2 meninas, é ter que deixar o amante, é ter que odiar o dinheiro fácil, o suborno, viu? É não viver a fraude, que o mundo gosta de viver. Olha os nossos políticos aí, olha os empresários, olha os banqueiros que estão aí, por aí. É uma vergonha. Olha as empresas. Só para você ter uma ideia, você não tem problema com a sua internet, você não tem problema com o seu celular, você não tem, mas e aí, como é que fica? Eles perdem até na justiça, porque se você, eu já coloquei 2 ou 3 deles na justiça, se você colocar, o juiz de pronto já vai te dar a causa para ganho. Põe esses caras na justiça. Por quê? Mas eles vão, você vai chegar com um advogado lá, eles vão chegar com uma meia dúzia, eles têm milhões e milhões para gastarem nisso, entendeu? E eles apostam que você vai ser vencido pelo cansaço, porque muitas causas, como a minha, vai demorar anos, vai lá para os ministros lá, eles julgarem, coisas dessa natureza, mas por fim, você acaba ganhando. Por quê? Porque eles são assim, eles fraudam, roubam, e eles arrebentam o orçamento das pessoas como eu e você. Então são assim que eles viram. Mas o Abraão não. O Abraão, quando ele saiu para uma batalha, está aqui no capítulo 14 do Gênesis, ele saiu para uma batalha lá na terra do seu sobrinho Ló. Viu? Os reis passaram por lá, o exército, e arrebentaram com a cidade de Sodoma, arrebentaram com a casa do Ló, e quando Ló soube, ele pegou os trabalhadores, empregados dele, do número de 318. Você tem quantos empregados? Abraão tinha para ir para a guerra, 318, fora os que ficavam lá no sítio, na fazenda, na sua propriedade, guardando as casas, guardando todo o seu bem, os seus bens. E ele foi e trouxe de volta tudo. Deus era com Abraão, abençoou ele na guerra também. Aquele exército, de 5 reis que vai e arrebenta com tudo, quando chegou diante de Abraão, tremeu na base. E quando Abraão está voltando com inúmeras riquezas, sabe o que ele fez? Foi o sacerdote de Salém, viu? E ele, a Bíblia diz ali, que ele deu o dízimo. Não existia, presta atenção, hoje existe nas igrejas desde os tempos de Moisés, mas nem Moisés tinha nascido ainda. Mas Abraão, ele tinha a ideia de que deveria ser o quê? Fiel para com Deus, inclusive, como diz a palavra de Deus, com as coisas injustas que é o dinheiro. E ele deu os bens, o dízimo, para o rei de Salém. Viu? Por que ele fez? Porque Abraão era justo, Abraão era fiel a Deus, Abraão sabia que Deus é que sustentava a vida dele. Eu conheço muita gente que não sabe o que é ser sustentado por Deus. Graças a Deus, a duras penas eu aprendi a viver, mas muitas das vezes eu olhava e parecia que tinha falta de coisa, como Abraão tinha também.
no capítulo 12, havia fome na terra e ele teve que viajar para o Egito, mas Deus estava com ele. E ele então, agora é um homem próspero e abençoado. Por quê? Porque na prova ele continuou, ele não voltou para Arã. E falou para Eliezer: guarda-te para que meu filho não volte lá, aqui não presta. Ele falou: esse pessoal aqui não presta. Mas aquele pessoal de lá é pior, porque Deus me tirou de lá. Eu não quero que o meu filho se envolva com aquilo. Eu não quero que o meu filho se junte a esse pessoal. Por quê? Porque vai estragar meu filho. Quantas pessoas não se juntou às pessoas da sua casa, sua família ou com você e só trouxe prejuízo? Quantas pessoas? Porque elas não são de Deus. O que as pessoas que não são de Deus elas visam? O prazer, o lucro. Viu? Você não vê a lei de Gerson aí ter vantagem em tudo? É o que eles pensam lá fora. Aqui é diferente. Aqui você abençoa o seu irmão e você é abençoado por isso em tudo. Foi o que aconteceu. Então o Abraão era dessa natureza: não deixe o meu filho ir para lá. Daí ele falou: então eu vou e o teu Deus vai ser comigo. Quando ele chega com a caravana lá, ele faz uma oração, o Eliezer. Veja bem, o Eliezer era funcionário, era empregado, era da terra, mas aprendeu a viver a vida de fé do Abraão, por isso era de confiança. Todos nós temos pessoas de confiança. Hoje mesmo encontrei um, sem querer, numa oficina que eu fui levar o carro. Encontrei, ainda falei para ele: você sabe que você continua no estatuto da igreja? Ele não sabia. Não, eu pensei, você ainda continua. Então é assim. E eu nem conheci direito, que eu estava conversando, quando ele fala que o problema era o dono do carro, né? Não era o carro. Aí que eu olho para ele, eu falei: ô Tedêncio, meu amigo, entendeu? Pessoas queridas, pessoas fiéis, pessoas que você pode deixar a carteira ali para ele, né? Que não vai acontecer nada. Você pode, como o Eliezer, que tinha todos os bens do Abraão nas mãos dele. Tanto é que ele encheu os camelos de riqueza, e quando ele chega com a sua caravana lá, certamente foi o exército de Abraão, tudo lá, para dar segurança, né? E o maior exército, que é o exército dos céus, caminhava naquela caravana. Quando você está no caminho, numa caravana, ou solitário, sozinho, andando pelas ruas, logradores, estrada da vida, se você tiver o exército dos céus com você, você está garantido, você está seguro. Aí o que acontece? Quando ele chega lá, ele faz uma oração e diz: ó Deus, veja bem, ele tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu com riquezas, com fazendas, com valores inestimáveis. E quando ele chegou lá, fez os camelos ajoelhar-se junto ao poço das águas, e ele disse: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eu estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a virgem, aqui é donzela, virgem, que nem Maria, pura, não é as mulheres de Canaã, não é aquelas que vivem no espetáculo aí fora, não é aquelas que estão se prostituindo, não é aquelas que vão para o baile funk, não é aquelas que estão perdendo com 12, 15 anos, 13 anos a sua virgindade e tendo experiência sexual. Veja bem, a donzela que eu disser: abaixa-se agora o teu canto para que eu beba, e ela disser: bebe, porque também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designar o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso
que fizesse beneficência ao meu Senhor. O Eliezer era tão sincero que ele ora, pedindo: Deus, abençoa o sonho do Abraão, do meu Senhor, faz o bem para o meu Senhor Abraão. Deus quer colocar pessoas sinceras ao teu lado. Ele tem. Parece que não, o segundo está perdido, mas Ele tem pessoas sinceras para colocar ao seu lado, sim. Viu? E Ele quer que essas pessoas, quando orem, elas abençoem você, esteja interessado no seu sucesso, na sua vitória, e que o seu sonho se realize. Quando ele acabou de orar, chegou a jovem chamada Rebeca, a donzela, a virgem, a moça de alma, pensamento bom, não aquela que está pensando nos artistas aí, nos astros, viu? E no final de semana, onde elas vão passar na gandaia. Não, a Rebeca era diferente. Ela abastecia de água a sua casa, colocava o cântaro nos seus ombros e ia em busca de água para suprir a necessidade de toda a sua casa, de toda a sua família. E quando ela chega, o Eliezer fala para ela: me dá um pouco d'água. Sabe o que ela fez? O que ele falou na sua oração? Ela falou: pode beber, porque eu vou dar de beber a todos. Quantos camelos eram? 10 camelos. No mínimo eles bebem 60 litros d'água. Esse camelo, só no seu corpo, é uma reserva de água que eles colocam ali. Evidentemente, atravessaram todos sem beber, estavam eles sedentos. E o Eliezer não deixou que eles bebessem, esperando que Deus respondesse a sua oração. E aquela jovem, então, certamente cansou as suas pernas em descer ao poço e subir e dar água para todos aqueles camelos. Quando ela terminou, então veio a vitória. Deus dá vitória para quem Ele trabalha, para quem realmente é laborioso, é uma pessoa esforçada, é uma pessoa abençoadora como a Rebeca. E agora então, esta jovem leva, aqueles pendentes que ela recebeu, aqueles colares todos de ouro precioso, de pedras preciosas, ela leva contente para mostrar para a família, e eles vão em busca dele e trazem para sua casa, e ele revela o que é que Deus fez. Não foi ele não, o que é que Deus fez, prosperando o seu caminho. Aí eles conversam com a Rebeca, perguntam para ela se ela quer ir, e ela vai de volta, com o Eliezer, e depois tem aquelas bodas maravilhosas. Mas presta atenção, onde é que estava o Eliezer quando a Rebeca chegou? Você não sabe, né? Ele estava no monte orando a Deus, orando certamente pelo seu pai, que já estava idoso, orando por todos que trabalhavam, estavam na companhia dele, para que eles fossem abençoados, fossem fiéis e sinceros. Quem é patrão precisa orar pelos seus empregados, porque nós temos muito problema na empresa lá, com problemas com empregados, e presta atenção, alguns são crentes, não vou falar o nome deles aqui não, alguns são crentes, mas são piores do que os de outras confissões religiosas, piores. Por quê? Porque se dão a ser espertalhões. Estão fazendo algum mal para minha família, para nós? Não, de maneira nenhuma, estão fazendo mal para eles mesmos. O melhor é ser como Eliezer, abençoador, porque há bênçãos para ele também. Esta é a máxima de Deus, viu? É o que está lá no capítulo 6, no verso 38 de Lucas, que diz: dai, porque vos será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O Eliezer tinha isso, porque era fiel. Agora ele volta com aquela comitiva sua, evidentemente agora os camelos estão leves, porque levou todas as riquezas e deixaram lá para a família, porque é assim, é dessa maneira, trazendo a jovem, mas abençoando também os seus pais,
abençoando. Aquele tempo tinha dote, uma mulher tinha preço. As mulheres de Canané não era barata, como essas que estão lá fora, é de graça, é de baciada, estão tudo em liquidação aí, entendeu? Dizendo, não, aqui é barato, aqui é fácil, aqui é só pegar. É assim que elas estão falando aí nos carnavais da vida dela. Mas a Rebeca não tinha que pagar dote, 10 camelos de riqueza, os melhores ouros, a melhor prata, as melhores sedas, o melhor linho, as melhores fazendas. O Eliezer levou para dar a eles, e eles então, quando ouvem que era a família dele, né? Então ele diz, Deus, ele é abençoador mesmo, porque ele tirou Abraão daqui, mas não deixou que ele minguasse, não deixou que ele perecesse lá fora, abençoou, tanto é que vem ele agora com esta comitiva. Foi o que ele fez com José. O José, quando o faraó permite que ele vá buscar o seu pai, ele mandou uma caravana de riqueza, e o Jacó, quando viu aquilo lá, ele acreditou, porque ele não estava acreditando nos seus filhos, outros que disse que o irmão não tinha morto, ele estava vivo e era quem mandava, era o governador do Egito. É assim que Deus faz com quem é obediente. Não sei por que você não ouve a palavra de Deus, não sei por que você fica nessa maresia, um pé lá, outro aqui. Abre o coração e deixa Deus. Aí o Eliezer está orando, e quando a Rebeca pergunta quem é que estava naquela montanha, vendo de longe, aí o Eliezer fala, aquele é meu Senhor. E a minha Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, olha aqui, Isaac, eu vou ler até um pouco antes. Ora, Isaac vinha no caminho do poço de Larrói, porque habitava na terra do sul. Isaac, verso 63, saíra para orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac, e lançou-se no camelo e disse ao Eliezer, quem é aquele moço que vem pelo caminho ao nosso encontro? E o servo disse, esse é o meu Senhor, esse é o seu noivo, esse é o seu prometido, esse é aquele que Deus preparou para você, esse é aquele que Deus falou, valeu a pena você se manter com honra, com pudor, porque Deus, ele honra as pessoas honradas. Honra. Aí o que acontece? Isaac trouxe-a para a sua tenda, a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca por esposa, e ela foi sua mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Você precisa ter isso na sua vida, precisa ter isso, e não adianta se consolar, hoje é tempo dos outros, não sei. Deus é o mesmo. Viva a experiência de viver com Deus. Não é fácil, como eu falei para a moça, precisa largar o amante, precisa largar o vício. No caso meu, eu tive que largar o dinheiro fácil, a propina, o suborno, tive que largar. Não foi fácil, mas o Senhor, ele garante vitória para aquele que lhe é fiel e sincero. Que tal você nesta noite deixar-se embalar por essa promessa? Que tal você que está se arrastando e sofrendo, você que a sua vida não acontece, você que não é abençoado em tudo, que tal deixar Jesus ser o Senhor da sua vida? Que tal deixar Jesus ser o patrono do seu ser e ser o teu abençoador, em nome de Jesus? Amém e amém, Jesus.